O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os demônios, os espíritos maus, e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas sintonizados conosco, também devotos da Virgem Maria, com este bonito título, Desatadora dos Nós. A missão de cada um de nós é árdua, mas a presença do Senhor, a presença de Deus conosco, orientando-nos, ajudando-nos com seu Espírito, garante-nos êxito no compromisso missionário, no compromisso que todos nós temos de anunciar o Evangelho, de anunciar a Boa Nova, de anunciar Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem como foi a missão dos 12 apóstolos, sabemos muito bem como exerceram com responsabilidade a sua missão. Sabemos muito bem que enfrentaram dificuldades, obstáculos, mas não desistiram, ainda mais depois da morte de Jesus, quando a responsabilidade ficou nas mãos de cada um. Jesus os convocou, Jesus os chamou, formou com eles um grupo, lembrando lá no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel, e Jesus entrega-lhes o compromisso, a responsabilidade de anunciarem o reino de Deus. O que é anunciar o reino de Deus? Como que a gente anuncia o reino de Deus? E por que é necessário anunciar o reino de Deus? E por que é importante e o que nós colhemos de bom para nós mesmos quando nós anunciamos o reino de Deus? Primeira coisa, quando falamos a palavra Deus, logo nós nos sentimos incentivados, porque sabemos que Todo-Poderoso, como Pai, Ele sempre caminha conosco e não nos deixa sozinhos. Mas para nós o conhecermos ainda mais, é preciso que nós façamos a nossa parte. Tem que haver, sim, a reciprocidade entre a criatura e o Criador, porque o Criador para com a criatura é fiel.
Tem que haver reciprocidade entre a criatura para com o Criador, porque nós sabemos que o Criador não nos desampara, o Criador não nos deixa desanimados, o Criador não nos deixa órfãos. Ele quer de cada um de nós a prática concreta, a ação verdadeira, a atitude sincera, a coragem renovada para conhecê-lo ainda mais, por meio do maior presente que ele nos deu, que é seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a conquistarmos o coração do Criador, o coração de Deus. E o que nós fazemos e precisamos fazer, sabendo que somos seus seguidores, sabendo que somos os missionários, os evangelizadores, aqueles que precisam e precisamos conhecer os mistérios do reino, fazendo a nossa parte, é realmente fazer a parte nossa. Mas como fazer a parte? Se somos também chamados, se somos também convocados, se temos para Deus um nome, e Ele nos chama pelo nome, nós somos dele. E não podemos ficar naquela interrogação, nem mesmo naquele dilema, qual o caminho a seguir, qual a atitude a ser tomada para conquistarmos o coração de Deus. O caminho é um só, único, Jesus Cristo. Ele é o instrumento do Pai. E o que nós fazemos é renovar cada vez mais em nós tudo aquilo que Jesus ensinou e que nós sabemos muito bem, praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que Ele nos deixou, exercer com mais coragem o compromisso e a missão que todos nós temos em favor do reino, a coragem renovada que precisamos fazer acontecer em nós, porque se não tivermos coragem, os obstáculos vão crescer ainda mais. E a coragem, olhem os apóstolos, que homens corajosos, aceitaram o convite de Jesus, não desanimaram, não entregaram os pontos, acompanharam Jesus, presenciaram tantos momentos fortes da vida de Jesus, e depois que Jesus morreu, nenhum deles exerceu de covardia ou mesmo de abandono. Eles se tornaram ainda mais fortes, movidos pelo Espírito Santo, para anunciar Jesus Cristo. Por que nós conhecemos? Por que nós devemos anunciar Jesus? E como nós conhecemos Jesus? Por meio daquilo que os apóstolos nos ensinaram. Então, o trabalho deles foi um trabalho realmente árduo, difícil. Mas como exerceram com fé, com dignidade, com coragem, com amor, nós legamos tudo isso deles. Não podemos deixar a missão, o compromisso que cada um de nós temos com o reino. O reino de Deus pode ser mais frutuoso partindo de nós, fazendo a nossa parte, procurando renovar e recordar e reciclar, deixar reciclar em nós tudo aquilo que nós sabemos de Jesus, que Ele ensinou. E quanto mais nós vivemos ou praticarmos o que Jesus ensinou e que aprendemos dos apóstolos, mais o reino de Deus vai se tornando concretizado, mais o reino de Deus vai sendo um reino de paz, de justiça e de amor. E eu deixo essa pergunta para vocês. Como eu posso exercer, como eu posso desenvolver, como eu posso praticar
o reino de Deus por meio daquilo que Jesus ensinou e assim como chamou os discípulos, me chamou também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.